Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortaleza, região metropolitana, interior e o resto da humanidade. Estamos de volta para o caminho da vitória e continuando um assunto lindo que é pronome. Veja, estamos nos pronomes possessivos. Na aula passada, você viu os pronomes pessoais, do caso reto, do caso oblíquo e de tratamento. Hoje, dando continuidade, os possessivos. Por que será que tem esse nome possessivo? Porque indica posse. Isso você já sabia, né? Minha casa, minha vida. Então isso você já sabia. Eu tenho aqui um pronome que dá a ideia de posse. Minha vida. Então você sabe, meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, são pronomes que indicam posse, são pronomes possessivos. Veja, ó, que pode ser um pronome possessivo adjetivo. Lembra da aula passada? Todo pronome que numa frase acompanha um substantivo é um pronome adjetivo. Então os pronomes possessivos normalmente são pronomes adjetivos. Claro que eles podem exercer a função de pronome substantivo. Só você voltar à aula e lembrar que o pronome que acompanha o substantivo é pronome adjetivo e o pronome que faz papel de núcleo é pronome substantivo. Mas aqui, ó, o possessivo pode ser, normalmente, ele é adjetivo, mas pode ser substantivo, indica posse. Para onde é que eu vou? Vou para uma pegadinha que é essa aqui, ó, veja. Então, olha só essa pegadinha aqui, ó. Veja. O mi, se ele pudesse ser trocado por meu ou minha, o ti, por teu ou tua, e o li, por seu ou sua, ou então dele ou dela, eles também serão possessivos. Então, ó, o mi, o ti e o li podem, dentro de uma frase, eles podem ser possessivos. Claro que você viu na aula passada que eles são do caso oblíquo, mas se eles puderem ser trocados por meu, minha, teu, tua, seu, sua, dele ou dela, serão possessivos. Então veja só o exemplo aqui, ó. Ó, apertei-lhe as mãos. Quando eu digo apertei-lhe as mãos, foi o que eu disse para você, que o li, lá no caso oblíquo, poderia ser, ó, a ele ou a ela. A ele ou a ela, nesse caso, seria um objeto indireto. Só que aqui, quando eu digo que apertei-lhe as mãos, eu não quis dizer que eu apertei as mãos a ela. Eu quis dizer, ó, que eu apertei suas mãos, ó. O li se refere ao substantivo mãos, ó. Apertei as mãos dela. Então esse li está ligado ao verbo, mas ele se refere ao nome, ele indica posse. Apertei-lhe as mãos, apertei as mãos dela, apertei suas mãos. E aí eu só quero adiantar uma informação, você vai colocar aí no seu caderninho o seguinte, ó, que esse li, ele não é o objeto da ação. O objeto da ação é as mãos, ó, elas que são apertadas. Esse li, ele acompanha o nome. Então ele não é objeto indireto, ele não é objeto direto. O objeto direto é as mãos, é o objeto da ação. Ele acompanha. Então ele é o que nós chamamos de, ó, adjunto adnominal. Professor, o que é isso? Ó? Junto do nome. Junto do nome. Então o li, quando indicar a posse, ele tem uma outra função. Ele é chamado de adjunto adnominal. Não é mais o objeto. Não é mais o objeto indireto. Ele é o adjunto adnominal. Quando ele indicar a posse. Ó, veja, ó. Ó. Beijou-me os lábios. Perceba, ó, que é a mesma situação, ó. Eu não quis dizer que ela beijou os lábios a mim. Eu quis dizer, ó, beijou-me os lábios, ó, beijou meus lábios, ó. O mi está ligado ao verbo, mas ele se refere ao substantivo lábios, ó. O mi e o li aqui, ó, estão nessa situação, ó.
eles indicam posse. E aí o mi, ó, além de ser possessivo, ele é, ó, adjunto adnominal. Então, dentro de uma frase, o mi, o ti e o li, quando derem ideia de posse, quando expressarem posse, eles são chamados, além de que você já sabe que é posse, são chamados de adjuntos adnominais. Isso aí é uma função sintática. Existe o sujeito, existe o objeto direto e o objeto indireto, e existe o adjunto adnominal. Então, eu quero que você saiba que o li, o mi e o ti, nessa situação específica, quando eles expressam a ideia de posse, eles adquirem uma função chamada de adjunto adnominal. Não esqueça, beleza? Então, esses são os possessivos, certo? Existem outros pronomes, vixe, lá vem ele, que são os pronomes demonstrativos. Demonstrativos. Então você tem os pessoais, os possessivos e agora os demonstrativos. Por que eles são chamados de demonstrativos? Porque eles localizam algo, alguém, porque esses pronomes demonstrativos localizam algo, alguém no tempo, no espaço entre nós e dentro do discurso. Por isso que eles são chamados de demonstrativos. Eles localizam algo, alguém no tempo, no espaço entre nós e no discurso. Então veja, eu quero localizar no tempo. Então o que acontece? Ó? Eu uso o este e o esta para o presente. Ó. Como assim para o presente? Ó? Esta tarde, esta noite. Se você está no horário da tarde, você diz esta tarde. Se você está no horário da noite, você diz esta noite. Este dia, esta semana, este mês, este instante em que eu falo, este instante. O este e o esta é para o momento presente, para o agora. Então, este ano quer dizer o ano vigente. Esse ano, esse que já passou, que eu vou falar daqui a pouco. Para o presente é o este ou esta. Agora, eu posso usar o esse ou essa, ó, quando é um passado ou futuro. Só que, ó, passado ou futuro próximos. Então veja, se agora eu estou falando agora. Se agora for tarde, eu digo esta tarde. Então, se agora é tarde, eu digo esta tarde. Não estou falando dessa manhã, ó. Dessa, eu estou combinando o de mais o essa, ó. Dessa manhã. Nem essa noite, ó. Estou falando desta tarde. Então, o este, o este e as combinações neste, nesta, deste, desta é para o presente. O esse, o essa e as combinações desse, dessa, nesse, nessa é para um passado próximo e para o futuro próximo. Considerando que agora é tarde, por exemplo, se agora é tarde, eu estou falando que agora é tarde, para você contextualizar. Esta tarde, essa manhã, ó, que já passou, e essa noite, ó, que virá. E o aquele e o aquela, ó, para um passado distante, ó. Para um passado distante. Então, o que acontece? Se eu uso aquele ou aquela, é porque está distante no tempo para mim. Quando eu digo aquele dia, distante, aquela hora, aquele ano, ou então as combinações, naquele dia, naquele ano, quer dizer, para mim é distante no tempo. Então veja, eu localizei no tempo. Posso localizar no espaço entre nós aqui, ó. No espaço. Então o que acontece no espaço? Eu uso este e o esta e o isto. Veja, ó, quando a coisa está perto do falante.
Então, eu sou o falante, eu sou a primeira pessoa. Este pincel, perto de mim. Este relógio, aqui comigo. Este macacão, este microfone, esta camisa. Então, se algo está perto do falante, que é a primeira pessoa, eu uso este, esta e isto. Ó. Isto aqui debaixo do macacão, isto aqui, ó, chamado barriga, isto. Agora, eu uso esse, essa e isso, quando algo está perto do ouvinte, está perto do interlocutor. Então, ó, não é esta blusa aqui comigo, é essa tua blusa aí, ó, contigo. É esta blusa não, essa tua blusa. Então, o esse, o essa e o isso é quando algo está perto da segunda pessoa, do ouvinte. Na vida real você não faz isso. Isso, ó, veja, não vê o que é esse isso. Na vida real você não faz. Mas, ó, este pincel aqui comigo, esse pincel aí contigo. E claro, ó, o aquele, o aquela e o aquilo, que é algo distante dos dois, ó. Se eu sou a primeira pessoa e tu és a segunda, aquele, aquela, aquilo distante de nós dois. Aquele, aquela, aquilo distante de nós dois. Isso no espaço. Então, ó, localizei no tempo, localizei no espaço e posso localizar no discurso, ó. Como assim discurso, professor? Dentro do texto, ó. Eu quero localizar algo dentro do texto. É o que a gente chama de referenciação. Então, imagine, ó. Eu vou colocar aqui, ó, esse, essa, isso. Normalmente anafóricos. Professor, o que é isso aí, hein? Eu vou dizer. Este, esta e isto normalmente catafórico. Professor, o que é isso? Eu vou dizer. Então imagina o seguinte: vários termos podem ser anafóricos, vários termos podem ser catafóricos. Como estamos falando de pronome demonstrativo aqui, eu vou me deter isso aqui. Então imagina o seguinte, ó. Eu sou um termo. Se eu me refiro a algo que já foi dito, se eu me refiro a algo que já foi dito, se eu substituo algo que já foi dito, eu sou anafórico. Se eu me refiro a algo que ainda vai ser dito, eu sou catafórico. Então, ó, anafórico se refere a algo que já foi mencionado, catafórico se refere a algo que ainda vai ser mencionado. Olha o exemplo aqui, ó. Olha o exemplo aqui, ó. Então veja. Eu digo assim, ó. Veja. Todos estão ficando velhos. Isso é fato. Vixe. Perceba, quando eu digo isso é algo que eu já mencionei no texto. Isso é fato. O que é fato? Isso aí que eu já falei. Então a palavra isso, dentro desse texto aqui, ele se refere a algo que já foi dito. Ele substitui a ideia inicial de todos estão ficando velhos. Esse isso, ele é um termo anafórico, porque ele se refere a algo que já foi dito. Ó, a verdade é esta. Quando eu digo que a verdade é esta, gente, é porque eu não disse ainda qual é a verdade. Eu ainda vou dizer, a verdade é esta. Qual, ó? Todos ficarão velhos.
Perceba que o esta aqui, ó, se refere ao que ainda vai ser dito, que é um termo catafórico. Teoricamente, o esse, o essa, isso é para algo que eu já falei no texto. Teoricamente, o este, o esta e o isto é algo que eu ainda vou falar no texto. Na vida real, você não presta atenção nisso, ó. Presta atenção nisso que eu já falei. Então, ó, isso é fato? Já foi falado. A verdade é esta? Ainda vai ser falado. O esse, o essa e isso se refere ao que já foi dito. O este, o esta e isto ainda vai ser dito. Eu coloquei normalmente, por quê? Porque eu posso burlar isso. Como? Diretor, eu vou lá para a ponta. Então veja, ó. Imagine que eu tenho dois elementos. Ó. Eu digo, ó, dinheiro e trabalho. Dinheiro e trabalho. Duas coisas. Eu poderia dizer, ó, dinheiro e trabalho. Essas coisas aí, ó, essas coisas, dinheiro e trabalho. Mas eu quero pegar um para depois pegar o outro. Então veja, eu uso esse, essa, isso para o que já foi dito, certo? Mas se eu tenho mais de um elemento, este, esta e isto é para o mais próximo. Aquele, aquele e aquilo para o mais distante. Então vamos lá, ó. Se eu tenho vários elementos, eu digo esses elementos, que eu já falei. Ou isso, eu já falei. Mas eu quero pegar um por um, eu uso este, este e isto para o mais próximo. Então veja, ó, dinheiro e trabalho. Ó, este ninguém quer. Este ninguém quer. Aquele todos desejam. Então o que acontece? Ó, veja, o este ele continua sendo, ó, ele continua sendo anafórico. O aquele também, ó, anafórico, porque ambos se referem ao que já foi dito. Esse, e isso normalmente são anafóricos. Este, esta e isto normalmente catafórico. Mas aqui, como eu quis pegar um para depois pegar outro, eu uso este, esta e isto para o mais próximo. Então este é anafórico, está substituindo a palavra trabalho, que é o mais próximo. Aquele é anafórico, está substituindo a palavra dinheiro, que é o mais distante. Então, quando eu tenho mais de um elemento, o este, o esta e o isto vai se referir ao mais próximo, para que você não perca o ponto de referência. Tudo bem? Se eu tiver três elementos, ó, o este, o esta e o isto é para o mais próximo, o esse, o essa e o isso é para o do meio, aquele, aquela, aquilo é para o mais distante. É óbvio que você não vai fazer um texto truncado, desse jeito, você não vai fazer, né? Mas você vai lembrar isso, o este, o esta e isto é sempre para o mais próximo. Este, já sei que é o mais próximo. Os demais, aí são os outros. Tudo bem? Beleza. Então, além desses pronomes demonstrativos, eu quero que você saiba o seguinte, ó. Observação aqui, ó. Você viu, você sabe que o ó, ele é um artigo definido. Ó menino, ó rapaz, ó colégio, ó professor, ó caderno. Ele, quando acompanha o substantivo, ele é um artigo definido, a gente já sabia isso. O ó, quando ele complementa um verbo, nós vimos na aula passada, quando o ó complementa o verbo, ele é um pronome oblíquo. Eu o vi, beijei o, abracei o, pronome oblíquo. Só que o ó ele é bandido, ó. Se o ó é igual a isso ou aquilo, quer dizer, se você conseguir trocar o ó pela palavra isso ou aquilo, o ó ele vai ser o que nós chamamos de pronome demonstrativo.
Valha, professor, que loucura. Pois é, o O, ele é bandido. Pensa num bicho canalha. Se o O da frase pudesse ser trocado pela palavra isso ou aquilo, o seu O da frase é um pronome demonstrativo. Então, professor, mostra, tá aqui, ó. Vou mostrar para cá, diretor, ó. Então, vejam. Então, imagine que eu digo o seguinte, ó. Vou usar até uma frase da música que eu adoro, que é, ó, o que você me pede, eu... Ai, professor, essa música é antiga. Pois é, o que você me pede, eu não posso fazer. Que é do Engenheiro do Havaí, ó, faz tempo. Ou então das coleguinhas, ó. Mentes tão bem que parecia verdade, tudo o que me falavam. E assim por diante. Veja, o que você me pede, eu não posso fazer. O que você me pede, sim. Isso aí que você me pede, isso que você me pede. Então, se você pode trocar a palavra O pela palavra isso, é um pronome demonstrativo. Ó, pronome demonstrativo. Esse O aqui é um pronome demonstrativo. Olha aqui embaixo, ó. Mentes tão bem que parecia verdade tudo o que me falava. Tudo aquilo que me falava, aquilo. Então, ó, se seu O equivale à palavra aquilo, o seu O é um pronome demonstrativo. Aproveitando que eu já estou aqui, nós vamos falar sobre isso também. Lembre-se o seguinte, ó, como é que você vai cantar no ouvido do gato, no ouvido da gata, hoje, ó, ai amor, deixa eu falar no teu ouvido, ó, manda aquele áudio, ai que loucura, você vai cantar assim, ó. Se meu O é demonstrativo, o que depois dele é relativo. Ai que loucura, professor, repete, ó. Se meu O é demonstrativo, o que depois dele é relativo. Ai, professor, que aula erótica. Ei, tenha calma. Então, só para antecipar, quando alguém perguntar para você, você vai dizer que esse O é demonstrativo, automaticamente esse que aqui, ó, esse que é um pronome relativo, que nós vamos ver ainda, mas já estou me antecipando. Então, ó, se esse O aqui é um pronome demonstrativo, ó, esse que aqui, ó, é um pronome relativo. Tudo bem? Tá tranquilo? Moleza, né? Então já vimos, ó, pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos. E aí, ó, para você terminar aqui, vou apagar aqui a luz para você. É o seguinte, você ainda tem isso aqui, ó. Ó, a palavra, ó, mesmo e próprio. Mesmo e próprio também são demonstrativos, ó. São demonstrativos de reforço. Professor, o que é isso? Calma, vou dizer. Então, mesmo e próprio, a palavra mesmo e a palavra próprio são demonstrativos de reforço. Quer dizer o quê? Você usa para reforçar normalmente um pronome pessoal. Como assim, ó? Veja, ó. Ó, ele mesmo fez a prova. Ó, elas mesmas fizeram a prova. Ó, eles próprios, ó, fizeram a prova.
Então veja, ó, ele mesmo, a palavra mesmo e a palavra próprio, elas concordam com a palavra a qual ela se refere. Então, ó, eu mesmo sou professor, porque eu sou professor, eu mesmo. Agora, se eu me percebo mulher, eu mesma sou professora. E assim por diante. Então, por isso, ó, ele mesmo, ela mesma, elas mesmas, eles mesmos, eles próprios, ó, ela própria é professora. Nós usamos esses elementos para reforçar, ó. Por isso que é chamado de demonstrativo de reforço. Não é lindo? E, além do mesmo e próprio, é as seguintes palavras aqui, ó. Veja. Tal e semelhante. Tal e semelhante. Tal e semelhante. Ó, são demonstrativos. E anafóricos. Como assim, professor? Quando você usa a palavra tal e a palavra semelhante, é porque teoricamente algo já é sabido por você e pela pessoa com quem você está conversando. Então, por exemplo, eu digo assim, ó, ei, disseram que o Edvaldo engordou. Disseram que o Edvaldo engordou. Ó, tal afirmação é leviana, que eu sou bem magrinho. Ó, tal afirmação, professor, sim. Tal afirmação, uma afirmação que já foi mencionada. Tem uma moça, o nome dela é Raquel de Queiroz, gente fina, maravilhosa, ela morreu. A Raquel, ela fez um texto maravilhoso, um texto que eu choro, um texto que eu me emociono, que ela falava das bonecas russas. As bonecas russas, você sabe, você tem uma maior, aí uma menor, outra menor, até a menor possível, uma dentro da outra. Ela falava sobre as personalidades. Então, quando ela começa o texto, se alguém colocar na internet, ela falando sobre as bonecas russas, ela vai dizer, ó, é mais ou menos assim: quem se lembra das tais bonecas russas? Quando ela diz tais bonecas russas, é que na cabeça dela você sabe que bonecas são essas, ó, das tais, aquelas bonecas lá. Então, o tal e o semelhante se refere a algo que já foi mencionado ou algo que já é conhecido. O tal e o semelhante, como eles se referem a algo que já foi dito, são demonstrativos e são anafóricos. Então, ó, rapaz, estão dizendo que o Edvaldo só tem esse macacão. Olha, semelhante coisa é mentira. Tal coisa é mentira. Eu tenho uma camisa preta lá em casa. Então, veja, ó, o tal e o semelhante também são demonstrativos. Então, você já sabe. Você viu comigo hoje os pronomes possessivos e demonstrativos: fé, paz, discernimento. E a gente se vê na próxima aula.